Olá pessoal, estamos aqui em mais um Papo de Atleta, o podcast do Sindicato de Atletas, e hoje recebendo aqui nosso presidente, Rinaldo Martorelli, e o meu colega de departamento jurídico, Dr. Rodrigo Jakubowski, para a gente bater um papo um pouco sobre a SAF, Sociedade Anônima do Futebol. Né? Todo mundo aí na imprensa, no meio do futebol, fala muito sobre SAF, sobre o clube mudar de associação para SAF, que é melhor, o que não é, mas a gente vê que ainda falta muita informação real, fidedigna do que é, como pode ser, se isso muda diretamente a gestão do clube mesmo, e nada melhor do que pessoas que estão aqui estudando, debatendo e trabalhando com isso no dia a dia para trazer melhor informação para vocês. Então, primeiro, agradecer aqui Martorelli e o Rodrigo, e já abrir para pelo menos dar um oi e começar falando já. Primeiro Martorelli, depois Dr. Rodrigo, por favor. Muito legal, muito legal. Muito legal estar com vocês aqui. Né? Somos 3 advogados, 3 que vivemos a prática dessa situação. A gente está sempre deixando e tentando fazer com que o torcedor entenda o lado prático, o lado humano do que a gente faz, do que é bom para o futebol, na verdade. Né? Então a proposta que nós trazemos aqui, né, para quem está nos vendo e ouvindo, é desmistificar tudo o que acontece dentro do futebol. E nada melhor que vocês dois, né, principalmente. Eu tenho as minhas teorias, mas vocês dois que ficam com a mão na massa aí, vocês que conhecem bem a matéria, eu faço a parte política disso tudo. Então vou passar para o Dr. Rodrigo, o Dr. Rodrigo começa a falar um pouco da experiência dele, depois a gente vai bater um papo aqui. Acho que vai ser muito útil para quem nos vê. Primeiro, muito obrigado. Primeira vez aqui no podcast. Falar de SAF, principalmente, eu acho que é a vivência da relação da SAF com as dívidas, né? Principalmente a relação da SAF com os atletas que já passaram por ela. Que não é uma relação fácil, não é uma relação que as partes ficam contentes, principalmente, né? Principalmente os atletas, que as SAFs cada vez mais se colocam no universo de recuperação judicial, de tentar ao máximo jogar as dívidas para frente, pagar o menor valor possível, e cada vez mais isso entra em choque entre as partes, com a legislação. Cada vez mais a legislação visa proteger o clube, né? Então, essa situação toda eu acho que tem bastante coisa para a gente falar. A gente está até numa iminência de alteração legislativa da lei da SAF, para mais uma vez tentarem que não responsabilize o clube, a Sociedade Anônima do Futebol, pelas dívidas anteriores, né, da associação, só para o pessoal que não está tão acostumado. Como funciona hoje, né? Hoje, principalmente na parte dos clubes que tem uma dívida grande, aí, o clube como associação, tendo essa dívida, ele primeiro vai atrás de uma recuperação judicial ou extrajudicial, no qual, em regra, se coloca um deságio alto, deságio de 80%, 90% das dívidas. O que é esse deságio? É o desconto no pagamento da dívida para o credor. E aí depois dessa recuperação aprovada, aí sim ele se transforma em cidadão do futebol e ele é vendido literalmente para alguém, para um fundo, para uma pessoa, para uma empresa que seja, que vai gerir essa SAF. E essa SAF, a ideia da legislação, pelo menos, e dos atores responsáveis pela gestão da SAF, é que a SAF não pague essa dívida da associação, o que de pronto é um absurdo, né? São dívidas, as dívidas maiores dos clubes é imposto e dívida trabalhista. Dívida trabalhista é quem trabalhou, atletas, comissão técnica, qualquer outro que trabalhou no clube, que fica essa dívida de quando ele atuou, desempenhou seu papel como profissional, não recebeu a contrapartida do seu suor, do seu trabalho, que seria o salário. E aí tem que entrar com um processo, e essa dívida trabalhista fica lá gigantesca cada vez mais. Parte de imposto eu até entendo que assim, é do governo que se preocupa com isso, né? Não foi pago, o governo acha tudo bem, não tem muito o que fazer. Mas a parte trabalhista, esses deságios de 90% em dívida trabalhista, ao meu ver, é um absurdo. Vamos fazer alguns pontos aqui. Acho legal a gente trazer alguns pontos. Primeiro, aquela história, a SAF é a salvação para o futebol? Esse é o primeiro ponto, é a salvação para as gestões. Segundo ponto, as dívidas
é justo que aquele que deve não pague a dívida? Terceiro ponto, a gente tem que mostrar para quem nos vê e ouve como é que é feito isso, a questão do deságio, o que é uma recuperação judicial, qual é a origem. Aliás, da origem vou falar eu agora. Tem essa, não da recuperação judicial, né, no futebol, mas da tentativa de salvação do clube. Porque não importa, eu tenho falado bastante isso, não importa a forma de organização do clube, da gestão, o que importa é vergonha na cara. Quem tem vergonha na cara e sabe que está devendo, vai lá e cumpre. Não é isso? Sim. Estamos de acordo, né? Então, essa origem vem lá do ato trabalhista, que foi um procedimento que foi instaurado dentro do Tribunal do Trabalho da Primeira Região, no Rio de Janeiro, para tentar salvar o Botafogo. Em 2003, o ato trabalhista... O Profut não é anterior a isso? Que o Profut já vem... Não, Profut não. 2015. O Time Mania. Que ela já vem para não pagar dívida. 2004 ou 2006. 2003 vem o ato trabalhista do Botafogo. Procedimento dentro do Tribunal Regional do Trabalho para centralizar toda a execução. Ou seja, o Botafogo tinha vários processos, porque não cumpria com os pagamentos com seus trabalhadores, sendo atletas ou não. E aí vem lá alguém que monta o que, na verdade, que a gente conhece, seria o tal do condomínio de credores. Eles pegaram o modelo, se eu não me engano, da Santa Casa de Minas Gerais, lá de Belo Horizonte, pegaram o modelo que é totalmente diferente. Fizeram uma adaptação muito favorável ao descumprimento, né? De novo. Utilizou o bônus, não o ônus. Juntaram, porque no condomínio de credores, para quem não conhece, o credor ajusta com o juiz chama todo mundo e ele faz um acerto, né? De acordo com o que cada credor aceita. Não tem uma imposição. Esse é o condomínio de credores. No ato trabalhista, não. Já se definiu que o clube ia colocar 20% do seu crédito, da sua receita. Aí já começa o problema. Né? E que todos os credores iriam para uma fila. Então, um receberia, depois outro receberia e outro receberia. Enfim, isso não ajudou. Porque a gente viu, mesmo no Rio, no decorrer de todo esse procedimento, que o único clube que acabou se livrando disso, pagando tudo, foi o Flamengo. O Fluminense entrou e saiu do ato trabalhista várias vezes, o Vasco entrou e saiu várias vezes, porque não cumpria com o mínimo, o Botafogo entrou e saiu várias vezes, e se mantiveram, né, porque mantém a dívida. Então, essa história começa lá, começaram a arrumar meios de proteção do clube para não pagar a dívida lá atrás. Depois o ato trabalhista foi para a lei do Profut, entrou como oficial, que era uma briga que nós tínhamos para evitar. E aí vem a SAF como um instrumento de salvação do futebol e não pagamento das dívidas. Né? Mas o Dr. Rodrigo colocou bem aqui, que é um outro ponto importante. Ela se coaduna, ela é compatível com as outras legislações, Dr. Rodrigo? Diga aí para nós. Assim, ela vai se encaixando e aí onde não se encaixa, eles vão adaptando. Principalmente porque a lei da recuperação judicial, ela foi feita, não foi feita por uma associação, né? Ela foi feita por uma empresa, porque aí, caso não dê para recuperar, que a ideia da recuperação judicial é o juiz falar, não, peraí, a sua administração não está dando certo, vou te afastar, vou colocar um terceiro, que não tem nada a ver com a empresa, para tentar recuperar a empresa. E se não der para recuperar, a gente vai falir, vai liquidar todos os bens, e vamos aqui, daí sim, vamos dar o deságio para conseguir cada um receber o que der. E aí tem casos famosos como da Varig, que está até hoje, enfim. Mas uma associação civil, que em tese não tem fins lucrativos, não tem como falir, né? Sim. A gente vai ver no futebol a primeira associação Ou seja, falir. não tem garantia. Garantia zero. Se ela não funcionar, não tem ela recebe o garantir, benefício, mas a exato. garantia zero. E aí, uma coisa que o Martelli perguntou é se a SAF é a solução para o futebol, para os clubes, para a gestão. E claramente pega o exemplo do Botafogo que não. Que a SAF, em 2 anos e meio de SAF, já tem uma dívida maior que a associação. E a do Vasco, que o Vasco é o primeiro clube a ter uma recuperação judicial da associação e da SAF. Separado. Agora juntou, mas em tese são dois processos diferentes, são dois CNPJs diferentes.
E não Então, ajuda, né? E não ajuda. E fala um pouco como é que funciona a recuperação judicial para o pessoal entender. Então, Rodrigo. Então, a recuperação judicial, ela começa com um pedido da própria empresa, que se vê no momento de não ter como pagar suas dívidas. Pode ser dívidas já judicializadas ou dívidas ainda não judicializadas. Chega ao ponto que assim, não consigo pagar, então eu levo ao juiz para quê? Eu preciso, num primeiro momento, de 6 meses que nada bloqueie para eu reorganizar a casa. Estancamento de bloqueio de crédito? De crédito, exato. E aí montar um plano para que esses credores eles recebam. E aí o plano tem que contemplar, em tese, a empresa como que eu posso colocar? Ela se compromete a não fazer novas dívidas, né? Porque dívidas posteriores à aprovação da recuperação, ela entra como extra concursal, e aí tem um regime totalmente diferente, mas nesse ponto aí do plano é levado aos credores, né? A todo mundo ali que tem para receber, e é posto à votação. Faz uma assembleia, né? Específica para isso. Se chama-se todos os credores, e aí tem um problema de você listar todos os credores, porque às vezes a empresa, no caso aqui a SAF, o clube, não coloca todos os credores, aí tem que ficar entrando no processo. Assim, é um processo longo, é um processo que assim leva... Sim. Pode levar pelo menos uns 6 meses. A experiência que a gente tem é pelo menos 6 meses. A gente pega o caso do São Caetano, que em janeiro desse ano pediu a recuperação, até agora não teve assembleia. Então já estamos em 1 ano, 12 meses, aguardando a assembleia. E o que acontece é que após o prazo de 180 renovável por mais 180, se o clube não aprovar, se a empresa não aprovar o plano, voltam-se as execuções. As execuções podem voltar a acontecer. Então, assim, o futebol parece que quer se beneficiar só do bônus, como o Guilherme falou, mas nunca quer aceitar o ônus, sempre quer buscar outros meios de prolongar o bônus, né? Então vamos lá, resumindo, a empresa entra com o pedido no judiciário, seu juiz, eu estou com dificuldade de pagar as minhas dívidas. O juiz analisa toda a documentação. Para toda a execução? Né? Não, defere, analisa a documentação, defere bloqueio das execuções, a recuperação judicial, aí para tudo. Ninguém pode cobrar. 6 meses. Renovável por mais 6. 6 meses. Bom, aí passou esse período, ele entra com um plano de pagamento. Durante esse período, né? Não após. Tem que apresentar, aprovar. Boa, porque a gente vai falando e vai... Boa, Rodrigo. Então, apresenta o plano de pagamento, aí o juiz chama todo mundo para aprovar esse plano, sim ou não. Isso. Nesse plano de pagamento, geralmente, a empresa pede um desconto, que é o deságio. E aí, para ter esse deságio, ela precisa, no plano, pagar em até 1 ano. Precisa apresentar um plano de pagamento total até um ano para ter direito ao deságio. Se ela quiser pagar, pode fazer um plano mais longo, aí a lei da SAF fala, né, que são 6 aí prorrogável mais 4, então até mais 10, no máximo 10 anos, mas se fosse uma empresa sem ser clube de futebol, a lei assim não traz um marco. Exato, mas aí além do primeiro ano, se for além do primeiro ano, não pode ter o deságio. É o pagamento do valor integral. E é importante a gente colocar que teve uma decisão judicial faz pouco tempo agora, no final do mês de novembro, do STJ, falando que a associação não cabe recuperação judicial de associação. Não era um caso de futebol, era um caso de uma associação, não me recordo agora se era de médico, do que era. Se não me engano, era uma associação de médicos que estavam pedindo recuperação judicial, e o judiciário negou. Então, assim, por que no futebol ela é possível? Se a base, a estrutura é a mesma, né? Uma associação que, em regra, não tem bens, os clubes de futebol, a grande maioria, né, não tem bens, não tem o estádio normalmente da prefeitura, o centro de treinamento ele utiliza é de prefeitura ou de terceiro. E a própria lei da SAF permite, no momento que se faz a SAF, que o clube transfira todos esses bens ligados diretamente ao futebol para a SAF, e aí entra sob a proteção da não execução inicial. Então, assim, a gente vai ter o quê? A sede social do clube?
Se sobrar sede se social. tiver, né? Porque temos clubes que nem Porque sede social vai tem. o valor da marca passa Sim. para a SAF. O ativo, que eles chamam de ativo, vai ter sacanagem chamar de ativo os atletas, né? Sim, é. Ele passa para os contratos, Os para a contratos, SAF, os os contratos de patrocínios patrocínio, para a SAF, direito de transmissão para a SAF, todos os direitos para a SAF. Tem participação em competição, que isso também vale um dinheiro. Que é a licença para o clube atuar, para a SAF. E aí fica, e fica a protegido. associação fica o quê? As dívidas, só as dívidas. Só as dívidas. E aí eventuais questões não relacionadas ao futebol. Você fica com bens não relacionados ao futebol, mas a dívida é relacionada ao futebol. Então, acaba sendo meio faz-se um contraponto, né? E nesse ponto é importante ressaltar que quando se constitui uma SAF, numa eventual responsabilização da SAF, ela se responsabiliza pelas dívidas listadas nas competências ali que é definido da SAF. Então, se a SAF vai gerir só o futebol, numa eventual responsabilização futura, ela vai se responsabilizar só pelas dívidas do futebol. Se tiver dívidas relacionadas a outros departamentos, aí separa-se e fica a cargo apenas da associação, que em tese receberia lucros e dividendos da SAF. Só que aqui no Brasil, a gente tem na Série A, esse ano foram 6 SAFs, certo? 6 SAFs e 4 apresentaram em 2024 prejuízo. Só a Fortaleza e Bahia terminaram positivo o ano de 2024. Que agora 25 Fortaleza vai ter problema também, né? Acho que 25. Imagina. Talvez não, mas 26 provavelmente. É aquela história, né? Então a gente tem, teoricamente, o mesmo modelo, né, de sociedade anônima, só que para as empresas é um e para o futebol é outro, com muito mais benefício para o futebol. Muito menos imposto. Atravessando, atropelando outras legislações. A gente queria isso para a nossa vida? Você queria? Todo mundo. Todo mundo quer benefício, né? Todo mundo quer benefício. Agora, pagar, honrar com as dívidas, aliás, que é uma vergonha, né? A gente reputa isso uma vergonha. Os caras que trabalharam e não receberam, e o clube a maioria das pessoas ainda vem e defendem que isso é possível. Né? Não pagar quem trabalhou. Eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha por todos vocês que fazem isso, tá? Eu tenho vergonha por todos vocês. Porque, infelizmente, os torcedores estão preocupados só com o desempenho desportivo. Eles não querem saber, em regra, né, se o clube pagou as dívidas dele ou não, se o clube está pagando os impostos ou não. Ele quer saber se o clube está ganhando ou não. E isso a qualquer custo. E a qualquer custo que complica, né? Qualquer custo posso fazer o que quiser e está tudo bem. Então, assim, pode roubar e está tudo bem. Pode contratar um jogador e não pagar o clube que ele contratou o jogador, que ele firmou lá um contrato, pagar uma multa para que esse clube seja ressarcido e vá buscar novos jogadores, ou vá investir na estrutura dele. Mas aí tudo bem se esse clube for campeão, se o clube ganhar. Te pega agora a situação do Corinthians, que está na final da Copa do Brasil, devendo para clubes que nós estamos gravando acabaram na véspera da final. Do primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Está na final da Copa do Brasil, devendo para um monte de clube que ele contratou atleta que ele não pagou e o clube está num desempenho desportivo pior. Ou até pegar o caso do Botafogo, que contratou o Almada, se não me engano, que ele contratou do time do Atlanta, negociou ele para o Lyon, recebeu o dinheiro do Lyon e até agora não pagou o Atlanta. Agora saiu uma decisão do TAS que tem que pagar, né? Mas assim, nessa brincadeira ele se utilizou do benefício esportivo. O contratou do Santos também. Teve um atleta que ele contratou do Santos. Do Jair. Então, assim, ele já negociou e não pagou o Santos ainda. Se utilizou dos atletas, por mais de um ano teve o desempenho esportivo melhorado por conta da condição dos atletas, que estavam numa situação boa, são atletas, né, diferenciados no mercado. E qual o ônus de contratar um atleta? Nenhum. E tá tudo bem, a gente finge que é ok isso. Para mim é um absurdo. Começa isso aí, quando o torcedor acha ok e não cobra do seu clube, o torcedor que vive ali no clube, né? Não é um torcedor que não acompanha, tá só assistindo na televisão, mas aquele torcedor que vive no clube, que gasta seu dinheiro com o clube, que exige que o clube tenha um desempenho desportivo bom, e não se exige que a gestão do clube seja a mesma. Eu acho que respondendo a pergunta do Martorelli, a SAF é a solução? Não necessariamente. Poderia ser. Pode ser que seja, pode ser que poderia não seja. O que é a solução é uma gestão
organizada, responsável, e aí você trouxe mesmo o Flamengo. O Flamengo, quando teve quando vinha de uma bagunça, se meteu em dívidas e mais dívidas, quando teve uma gestão responsável, resolveu o ato trabalhista e hoje, não sei, mas pelo que é, não Tá tem no quase fluxo, tá no dívida fluxo, né? trabalhista, ou se tiver, Sim. é um valor bem administrável. Tirando aquele episódio horroroso Sim, do tirando, Urubu, exato. Mas se a gente pegar, foram Assumiram, 3 ou enfim. 4 anos, se não me engano, de desempenho esportivo É isso. péssimo do Flamengo. E os torcedores, na Sim. época, massacravam a diretoria. Tanto que o Bandeira de Mello, que foi o presidente responsável por essa reestruturação e começar a pagar, se preocupar mais em pagar a dívida do que em gastar dinheiro, não foi reeleito. Sim. Não, você reelegeu a primeira. Ele se Mas o reelegeu. grupo dele ficou de fora, né? Depois Depois. ele- depois ele- é que o grupo é uma rachou. outra, tem duas outras questões aí no que você discussões trouxe. aí. Tem duas questões. Primeiro que o grupo, é interessante o grupo do Flamengo, que ele era o mesmo grupo, saiu Bandeira. Depois, aquele que o Bandeira, na verdade, na continuidade dele, o Bandeira tinha lá um candidato que não se elegeu, na verdade. Né? Aí entrou o Landim. Só que o Landim inicialmente era do Não, mesmo grupo. que rachou. E agora o o Landim racha não se pôs bem a reelegeu, situação, né? e agora o candidato do Landim não o se Bato. reelegeu. Que é todos o mesmo grupo. Bandeira, o Landim e o Bato, mesmo Lá grupo. atrás era Lá o mesmo atrás grupo. Era o mesmo grupo. Né? Aí tem uma outra questão. Mas estava falando do Flamengo, me ocorreu uma coisa aqui, mas vamos falar um pouco dos deságios na recuperação judicial. Depois a gente volta. Quando me ocorrer aqui, a gente fala. Fala um pouco dos deságios aí para o pessoal entender. Eu vou dar exemplo, não vou falar o nome dos clubes, para não ficar uma situação chata, mas faz pouco tempo um clube do interior de São Paulo nos procurou como sindicato, né, para que o sindicato corroborasse ou viesse a concordar com a situação de deságio apresentada para o clube. E na reunião foi apresentado que o clube, as dívidas trabalhistas do clube, ela está garantida por um processo trabalhista no qual foi responsabilizado o ex-presidente, né, ocorreu a desconsideração da personalidade jurídica. Né? Mas Aliás, o dinheiro bloqueado é de um. Mas essa sentença, aliás, é sensacional. Mas aí, então, assim, esse dinheiro bloqueado desse presidente, ele praticamente paga a dívida trabalhista, isso é verdade. E aí, com base nisso, o clube ainda pagaria, a história da reunião, o clube ainda pagaria mais 10% do que os atletas teriam direito. Então, que os atletas receberiam 110% das dívidas. Falei, não, claro, se for isso mesmo, me traz documental, se for isso mesmo, o sindicato, claro que apoia. Se o atleta receber todo o salário dele e o clube poder se recuperar, pra gente é o melhor dos mundos. Um clube que já teve uma situação, pelo menos regional, muito boa, que ele volte a ser um clube bom, que volte a ter bons empregos para poder... Aliás, é o que a gente apoia, que os clubes sejam fortes, né? Quanto mais clube forte, melhor, porque melhora a situação do atleta. Sim. E na hora que veio a documentação não era bem isso, era um deságio, 90% da dívida, então o clube se responsabilizava a pagar 10% da dívida trabalhista e o resto ficaria a responsabilidade desse processo trabalhista que ainda cabe recurso. Está em sede de recurso no TST. No TST, que caso o ex-presidente venha a reverter, o dinheiro vai ser desbloqueado, vai voltar para ele e os atletas vão ficar sem receber. Eu falei assim, 89,1% para ser exato. Exato. Então assim, como que você fala para um atleta que trabalhou lá atrás, né? Ficou lá, às vezes, a grande maioria, média, de 1 ano de contrato, sem receber seu salário. Um campeonato paulista, mas sem receber seu salário inteiro. E ele está lá há 20 anos tentando receber na justiça, que ele agora, depois de 20 anos, ele vai receber só 10% do que o clube deve para ele, e o clube vai seguir a vida dele, né? Com investimentos milionários, porque aí são grupos, fundos de investimento que vêm com investimentos milionários. Esse, no caso, a proposta do fundo era investir 50 milhões em 7 anos, se não me engano, no clube, e a dívida, sabe? Assim, 50 milhões é para investimento. O investimento de quem trabalhou, o investimento da pessoa que põe o seu esforço físico, né? Esperando um salário de volta. Vamos deixar claro, então, para o pessoal que nos ouve. Esse é um caso específico, passou aqui pelo sindicato, que o clube está fazendo uma recuperação judicial, uma recuperação extrajudicial. Nessa situação, o sindicato tem que ter ciência do que está acontecendo, pedir a nossa ciência e nós mudamos o documento. A nossa anuência é muito importante para eles. A anuência. Então nós mudamos o documento, dizendo, olha, a gente está ciente do que vocês estão fazendo, só que a gente não concorda com esse tipo
de tentativa de liquidação da dívida dos atletas. Por quê? Porque eles se baseiam num outro processo. A recuperação judicial é um procedimento aqui, tem um outro processo no TST. Esse processo, que é contra, bloqueou os bens de um ex-presidente. Bloqueou dinheiro. Sim, está lá, está bloqueado. Dinheiro bonitinho. Se esse processo, de fato, for favorável, como tem sido até agora, os atletas estão com as suas dívidas garantidas. Mas há sempre uma possibilidade de reversão. Já é uma discussão de 10 anos, 11 anos, se não me engano. E assim, e nesse caso específico, independente da recuperação judicial, se esse outro processo for favorável, a maior parte da dívida já vai estar garantida, independentemente de uma recuperação judicial. Já fica, na verdade, fragmentado, fica fora da recuperação. Mas a questão toda é o fundo que quer comprar a SAF, ele quer garantir que não vai ter dor de cabeça com essa dívida, não vai ter que assumir essa dívida. Então o que aconteceu é que nós mudamos o documento, certo? Nós mudamos o documento, nós demos ciência pela situação, sem anuência do que estava ocorrendo. Isso é um dos casos. Mas esse caso específico, a parte específica desse caso é só o caso inteiro, né? Mas o deságio 90%, se não me engano aqui, Vasco, Náutico, Santa Cruz, Figueirense, todos aprovaram. Portuguesa, algo perto de. Não vou saber da portuguesa exatamente, mas esses quatro foi em torno de 80 e pouco, 87, 88, 90% de deságio. Então assim, tá virando comum. O Vasco 92. Com base no que? Temos que salvar o clube, nós temos que salvar o clube. Quem tem essa obrigação? Com base a no qualquer suor. custo, né? O trabalhador que trabalhou trabalhou de graça, ele tem que salvar esse clube? Por que ele tem que salvar esse clube? Sabe? Por que assim, esse clube, a história desse clube é mais importante do que o dinheiro do trabalhador que trabalhou e dedicou o seu tempo e sua vida ali? Porque a maioria não está lá no processo. Aliás, uma provocação que a gente vem fazendo, né, doutor Rodrigo? Você aprova esse tipo de modelo? Vem trabalhar para nós aqui. Vem trabalhar para nós. Com contrato igual. Com contrato igual. Que se a gente tiver problema, você vai passar pela recuperação judicial, a gente vai para o deságio, vem trabalhar para nós. Mas tem uma coisa também nas recuperações judiciais que a gente também... indícios, né? Que na hora da assembleia de aprovação do plano de pagamento, os clubes, eles, na verdade, colocam gente lá, eles criam uma dívida pequena com vários credores para aumentar o volume de votantes em favor do deságio. É importante esclarecer que o voto na Assembleia é independente do valor, né? É por CPF, ou CNPJ, mas... O cara que tem lá R$100 para receber tem o mesmo peso de voto que tem 10 milhões. Exato. Né? E aí que a gente soube por indícios, né? Que os clubes infiltraram credores. Supostamente indícios. Supostamente infiltraram credores para que esses credores pudessem votar e aprovar o plano de pagamento com esses deságios. A gente teve caso até pior, assim, não é indício. O responsável do clube me falou, eu só não vou expor aqui o nome dele, para não ter porque eu tenho até a mensagem sobre, que ele falou, né, eu procurei o clube que falou, vocês vão entrar em recuperação judicial, eu tô vendo, e eu estou cuidando de um processo que é a maior dívida do clube. Coisa de 1.200.000 a dívida para esse atleta. O processo nem é meu, mas o advogado do atleta pediu para eu assumir o processo para auxiliar nisso. E eu fui procurar o clube e falei, vocês não querem conversar para a gente tentar chegar numa solução, né, diferente, antes de vocês terem que ir lá para recuperação, porque já diminui muito. E o responsável do clube falou, Guilherme, assim, a gente vai aprovar 90% de deságio. Mas como assim vai aprovar? Já está certo? Nem foi chamada a audiência, a Assembleia de Credores ainda. Falou, não, sabe o que é? Porque nos últimos 4 anos, toda a dívida que a gente pagou, a gente comprou a dívida e está no nome de outra pessoa para aprovar para a gente. Ele falou para mim, não é que, não, indício. Ele falou isso claramente. Então assim, ele estava lá com 70% da dívida já paga, sendo que não foi quitada a dívida, para que essas pessoas votem no que eles querem. Então, na verdade, ele comprava a dívida. Ele compra a dívida, em vez dele quitar, ele comprou a dívida, põe o nome de um outro, porque ele não pode botar o nome do clube. E quando compra a dívida, nesses casos, né, o pessoal vai também entender. O cara lá tem R$100.000 para receber, sabe que tem dificuldade para receber, ele vende por 30. Sim, claro. Né? Então, vende a dívida, compra o crédito, mas compra num valor muito mais baixo. Então, olha só,
olha só o que acontece. Por mais que ele pague 30 Nosso e-mail. o crédito dele fica no 100. É, E exatamente. aí ele vota lá Exatamente. e assim, e não deu outra. O clube aprovou o deságio de 90% e agora tem que explicar pro rapaz, pro jogador, que tinha direito a receber 1 milhão e 200, que ele vai receber 120 mil. Então, pois é. Então, de novo, quem acha que esse modelo é bom, vem trabalhar para nós. Vem trabalhar para nós, porque a gente tem isso aí. E a questão do Vasco, que deu aquele problema com a 777, como é que está isso? Como é que A vocês veem? a situação do Vasco, só para explicar, né? O Vasco vendeu 70% da SAF, ficou com 30% para a associação. Desse 70%... Vendeu para a SAF, na verdade. Não, ele vendeu a SAF. Sim, sim. Isso também tem uma outra coisa, tá? Ó, É uma vamos confusão. explicar. Porque A assim, confusão é boa. a possibilidade da SAF é só uma conversão jurídica. Que é o que aconteceu com o Fortaleza. O Só uma Fortaleza conversão ele jurídica. se converteu em SAF, mas a associação hoje ela é dona de 100% das ações da A SAF. conversão é isso. Quando ocorre a conversão, a associação é dona de 100% da SAF. E ela vende o percentual que ela quiser. Exato. Nas contas é isso. Que até agora a Fortaleza não vendeu. Não. Não. Não vendeu porque ela quer vender Acredito 49% que e ou ficar... querem um valor que Eles o querem ficar mercado com o gerenciamento. ainda... Mas eles querem ficar com o gerenciamento do futebol. Né? Já tem uns 2, 3 anos que eles fizeram a conversão, né? Sinceramente, eu não sei. Pelo tem uns menos 2, 3 anos. já. E o Vasco vendeu 70%. Desse 70%, a 777 tinha que pagar um valor X, lá que eu não vou saber os valores exatos. E no passar do tempo, a 77 começou a fazer os pagamentos. Todo pagamento era, desde quando ela assumiu a responsabilidade de pagar, ela já ficou com o gerenciamento do futebol. E ela tinha lá os prazos de pagamento, a cada data estabelecida, tinha que fazer o pagamento lá desse dinheiro, tinha o pagamento e o investimento. E em todos os pagamentos ela acabou atrasando, sendo que no último ela fez o pagamento dentro do prazo, segundo prazo estabelecido dentro do contrato, porém ela fez o pagamento e ela utilizou esse dinheiro depois que entrou na SAF, da SAF ela mandou para eles de volta. Então assim, esse dinheiro já se discutiu uma fraude dentro desse valor que entrou e saiu, que a associação falava que esse dinheiro não poderia ser considerado que foi pago. E dentro dos 70%, no final das contas, a 777, ela só pagou metade desse valor. Então, mais ou menos 35% da SAF que ela teria comprado. E aí o Vasco conseguiu na Justiça Civil lá no Rio, que o gerenciamento da SAF voltasse para o Vasco, sendo que a 777 teria direito até agora a 35% da SAF e o restante, 65%, estaria com a associação, né? Só que assim, isso continua na Justiça, é uma decisão liminar que continua correndo o processo. O Vasco, pelo que a gente sabe de imprensa, continua buscando alguém que venha a assumir esse percentual da 777, que até pague e devolva, porque a ideia do Vasco é devolver o valor investido para a 777 para voltar a ter a SAF pela associação. Ou que o novo dono deixa o gerenciamento. Mas deixa o gerenciamento percentual com eles. A questão é que eles querem seguir com o gerenciamento da SAF. Eles querem tocar a SAF, né? Mas aí fica essa confusão maluca, porque é um dinheiro que veio de fora, é uma empresa que não tinha nem CNPJ no Brasil, e aí quem é o responsável por ela? Que no mundo ela era dona de alguns times. Eu queria tocar nesse ponto também. Que era o Genoa da Itália, o Hertha Berlim da Alemanha. Eles tiveram um clube da Bélgica que eu não vou lembrar qual que era. Eu acho que é o Standard de Liège. E todos eles eram um problema. A primeira notícia tanto desportivo quanto financeiro. Que eu vi, que era uma questão. Exatamente o ponto é esse, tá? Vamos levantar esse ponto aqui. O investidor aqui, ele precisa ter um lastro no Brasil? Não. Não precisa, né? Então, absurdo. O da 777, que é o grupo que investiu no Vasco, primeira notícia que aí pesquisando, a primeira notícia que saiu que estava com o problema 777 lá antes foi na Noruega. Então não sei se ele tinha algum clube na Noruega também. Pode ser que na Noruega. Então esse é um ponto, vamos falar um pouco mais, aí vem o Textor também, a falta de garantia, o que acontece. Depois eu vou falar um pouco da sucessão da dívida. Queria que vocês falassem um pouco aí também como os investidores são aceitos aqui, se tem alguma regra. Essa parte eu vou deixar para o Dr. Rodrigo, que ele tem mais informação de cabeça aqui. Essa parte, assim, a legislação não impõe
no Brasil não impõe nenhum bloqueio. Então, assim, pode ser que a associação, caso queira ser zelosa, mas aí Sim. individualmente pode criar requisitos de compliance para aprovar a dívida ou não, como acontece em casos de... Aprovar a venda para o investidor. Isso, como acontece em casos de empresas, quando tem fusões, aquisições, que é o comum do mercado empresarial fora do mundo do futebol. Mas a legislação brasileira, ela não traz nenhum empecilho, e nem o modelo associativo, né? Porque não tem uma liga, eu pegar o exemplo lá de fora da Premier League, que há muitos anos a liga cria bloqueios para que seus participantes sejam comprados. Ela faz o compliance pelo clube, né? E é importante ressaltar que na Inglaterra agora, esse ano, foi criado regulamentos legais. O governo inglês aprovou, não vou lembrar agora o nome do ato lá, que criou várias regulamentações regras, né? específicas para o futebol. E uma delas é o que eles chamam de owner test, que é o teste do dono. Que eles fazem diversos testes. Vamos investigar a vida do cara. Exato. Vamos investigar se tem laço, se o cara tem que dinheiro, apresentar diversos requisitos para que seja aprovada a compra ou a venda e até o licenciamento do clube depois. Então, a gente vê que no mundo cada vez mais se criam barreiras para evitar esses donos que ou não tem laço ou que querem... O Textor não conseguiu comprar o Crystal Palace, né? O Textor ele é minoritário no Crystal Palace. Mas ele queria aumentar, ele queria comprar outro ele clube. vendeu a participação da Eagle Capital, que é o fundo que ele representa, e eles tentaram comprar outros times na Inglaterra. Só que até agora ele não conseguiu aprovação para nenhuma dessas compras. Da Liga. Tanto da Liga quanto do governo, tanto dos atuais donos desse time que não quiseram vender para ele. E ele teve um problema também na França. Né? Ele teve um problema no Lyon, que o Lyon ele caiu no fair play financeiro da Ligue 1 e, num primeiro momento, ele inclusive ia ser rebaixado para a temporada 25-26. E aí foi feito diversos acordos com a Liga e um dos termos do acordo era o afastamento do John Textor. Afastamento dele na gestão. Na gestão do clube, tanto que aí passou a gestão para a gestora do clube feminino do Lyon, que aí o Lyon na Liga Feminina tem uma boa gestão. E a Eagle também foi afastada e o grupo que o Eagle faz parte, a Eagle, né, que é o fundo do Textor, ele está dentro de um outro grupo que são vários fundos. Esse fundo que está acima da Eagle que assumiu a gestão do Lyon de uma maneira geral e ele se afastou. E acho que agora, no momento, a Eagle, o único que a Eagle mesmo está à frente é o Botafogo. É o Botafogo. Não, ele trouxe o problema pro Botafogo agora. É isso, Exato. porque assim, aqui no Brasil, pela ausência do fair play financeiro até esse ano, pro ano que vem tem a promessa da CBF de começar a implementar, o prejuízo da Eagle poderia ser apresentado no Botafogo para mascarar eventuais prejuízos em outros clubes pelo mundo que a Liga... E foi o que ele fez. Que foi o que ele fez no Lyon. Para deixar claro, ele pegou o dinheiro da premiação do Botafogo da Libertadores de 24 e mandou para o Lyon, para que o Lyon não apresentasse dívida e não tivesse no fair play financeiro. E nisso, foi um dos atos que manteve o Lyon na primeira divisão. Exato, e nisso o Botafogo, a SAF do Botafogo está com uma dívida que já bateu 1 bi, se não me engano. Eu não sei se mais... É 1 bi porque a dívida da associação é 900 e poucos milhões, Isso. ou se não me engano 800 milhões da associação e 900 milhões da SAF. Se não chegou a 1 Mas bi, passou a tá associação. Está bem perto desse valor. Mas por conta dessa movimentação, desse jogo financeiro que ele fez. Porque é o que acontece quando se tem o que eles chamam agora de donos de multiclubes, né? Os multiclubes. É um grupo, então uma empresa, um fundo, enfim, qualquer que seja a constituição jurídica ali da empresa, ela é dona de vários clubes pelo mundo. O mais famoso hoje é o Grupo City, né, que é dono do Manchester City, do Bahia, parcialmente dono do Girona, e tem diversos outros clubes pelo mundo. E esse grupo, ele tem todo o arcabouço financeiro, as dívidas, os lucros. Às vezes eles compram jogadores para o grupo, o contrato dos atletas é com o grupo e com o time que eles decidem contrato ali. acessório com o time, né? Exato. Então, o que aconteceu no Botafogo é isso.
o grupo, a Eagle Capital, investia o dinheiro da compra dos atletas, trazia para o Botafogo e depois repassava por um valor muito menor esses atletas para o Lyon ou para outros clubes que a Eagle é dono. E absorvia o prejuízo. Hoje o Botafogo Associativo entrou com uma ação para impedir que o Textor pudesse movimentar dinheiro ou até a partir pudesse administrar, X, na verdade, né? Mas aí o que a justiça deu é que ele não pode tirar dinheiro do Botafogo e a partir de um valor X lá que determinaram, ele não pode fazer nem contratação, nem dispensa, nada de vinculado acima desse valor. E aí esse movimento do Botafogo fica muito claro se você pegar os elencos, a rotatividade de atletas nesse elenco desde que o Textor assumiu. E muitos deles foram vendidos para clubes ali do... Passaram primeiro no Lyon e depois já mesmo foram repassados. No né? time da Bélgica, que se eu não me engano é o Mechelen. Muitos atletas até de menor idade aqui saíam do Botafogo e iam para esse time da Bélgica para depois serem revendidos para outros clubes. Então, e a única SAF que a gente vê que faz... Bom, primeiro, né? A gente tem que constatar que a lei nasceu manca, né? Sim. Nasceu manca. Então, se deixa esses caras entrar e outra, vender historinha para os investidores lá de fora, né? E o pessoal não entende o risco que é isso, porque a gente está falando aqui, no final das contas, dos times de Série A, que tem 3, 4, são 6 nesse ano? 4? 6 na Série A. Só que a informação que a gente tem é que já foram aprovadas mais de 100 SAFs no Brasil. Imagina se das 100 SAFs, 90 dá o mesmo tipo de problema e o responsável por elas some e deixa a dívida. Qual que é o prejuízo para todo mundo? Da Série B desse ano já foram SAFs. Então, e assim, e qual é o prejuízo que essas empresas, essas SAFs como empresa, elas podem deixar? Acabam com o futebol brasileiro. Não só com o futebol, mas é dívida de imposto, é dívida de um monte de coisa, né? Quer dizer assim, o tamanho do buraco que pode ficar é muito grande, é muito perigoso isso tudo. E aí, voltando à primeira pergunta da SAF Solução, a SAF pode ser a solução se vier com regras para evitar exatamente essa quebra. Porque se a gente olhar o mundo lá fora, cada vez mais a parte financeira dos clubes, dos times, ela é regrada. E aqui no Brasil... é desregrado. Fica ao léu, não tem regramento. Agora, esperamos que esse fair play financeiro da CBF se imponha de uma forma a tentar melhorar a situação. Não sei se é a solução, mas... porque no Brasil a gente não consegue nem fazer uma liga, né? Fair play financeiro. Isso é assunto para um outro podcast. Pra você ter ideia. Financeiro que desde 2015 já estava pronto comigo se fosse presidente da FENAPAF. Né? Hoje está sendo votada na Câmara dos Deputados uma possibilidade de alteração da SAF que vai aumentar o imposto para a SAF. Então, assim, os deputados estavam lá e depois aumenta ainda mais, se não me engano, tem um período, 8,5, depois 10, nossa, assim. E os deputados estavam desesperados para que não passasse isso, para que se mantivesse o imposto. Mas, assim, uma SAF já pagou o imposto. Então, o imposto é uma outra condição, que a SAF, outro benefício que a SAF tiver, que é o imposto mais baixo. Mas tem uma coisa, a gente está falando que a lei nasceu manca, né, hoje é uma tentativa, aí, porque o governo está precisando arrecadar, então está buscando em cima das BETs, das SAFs, enfim. Mas tem uma outra questão que vai deixar a lei mais manca ainda, que é uma tentativa que a gente já foi para Brasília, já foi discutir, que é a impossibilidade de bloqueio dos bens do investidor. Que eles criaram, como que é, doutor Guilherme? Não vou lembrar. Valores financeiros? Você fica proibido de bloquear o clube, a SAF, ela não tem responsabilidade, ou não, ela tem que pagar com todos os créditos que ela tiver, desde que não seja oriundo de valores financeiros. Eu queria entender... que não seria um valor não financeiro. O que é um crédito de um valor não financeiro? Você vai pagar com crédito carbono? Não estou entendendo, assim. Então a gente sabe, tirando a brincadeira, que a ideia do legislador... Que é triste, né? A ideia do legislador é que assim, não se responsabilize e não se bloqueie nada da SAF para pagar nenhuma dívida. Sendo que hoje o que não seja da própria SAF. O que determina a legislação é que 20% das receitas mensais correntes
da SAF vai pagar a dívida. Então a primeira confusão Mas que a gente já tem... Mesmo Já essa legislação, ela é falha porque é 20% em caso de RCS, né? Regime centralizado de execuções. Porque em caso de recuperação judicial... Não fala nada. Não, é um vácuo. É um vácuo. Não, já tem a primeira pegadinha, que é a tal da receita corrente. Receita mensal corrente, que ninguém determina o que é receita que mensal é. corrente. A gente Então tá... precisa entender também que está em casa. É. Renda mensal, a receita mensal corrente, seria aquela que recebe todo mês. Então, Bruta ou líquida? mas aí levanta essa questão. o direito de transmissão, recebe todo mês? Não, recebe mês sim, depois recebe cota a cada 3 meses, então já não é corrente, já não pode entrar aí. A discussão foi que bilheteria... Uma negociação Bilheteria não seria receita mensal Então, corrente, porque você não tem um valor não é fixo. previsível. Mas calma lá, mas não tem jogo toda semana? Então Mas você não é vai uma saber receita exato corrente quanto vai e entrar. mensal, não, mas então, se não é fixo, transferência de jogadores, pagamento por multa para transferência de jogadores, também não, porque Não se não sabe é quando vai mensal e acontecer. fixo. Então assim, patrocínio também não é normalmente é pago um valor maior quando entra. Então assim, a decisão da justiça de uma maneira geral é que nada é receita mensal corrente. Então a gente já começa a ficar muito complicado que a SAF pague alguma coisa. A gente tá tratando do tema assim, de uma forma descontraída, mas é triste, né? Muito, muito triste. É triste preocupante. pra Triste, quem, assim, preocupante. e o que é pior, né? O que é pior? Os nossos legisladores não têm condição de legislar a respeito, né? Tá claro? Claríssimo. Tá claro? Não tem... Entrou no futebol, já tem a questão do Profut, do descumprimento do Profut lá atrás, que tem, né, que tem uma... não pode antecipar a receita. Tem uma série de exigências que não são observadas, porque a APFUT, que é a autoridade do futebol, autoridade é alguma coisa do futebol, que eu esqueci agora, também não faz a fiscalização, que nasceu para fazer. Quando fez a lei do Profut, aquela que determinou e deu a condição para o clube negociar a dívida, parcelar a dívida em 20 anos, né? Criou a Profut, que tinha algumas exigências. Eram dívidas fiscais. Né? Fiscais e tributárias, né? Tributárias e previdenciárias, enfim. Isso, fiscais e previdenciárias. Aí já deu 20 anos de prazo, com algumas exigências. E as exigências não são cumpridas e ninguém fiscaliza. Então os caras estão lá com os benefícios, aí, né, sem cumprir a exigência. Aí vem a SAF, de novo, ou seja, os legisladores não entendem, eu falo toda vez em Brasília, que eles estão ajudando a matar o futebol. Exato. Porque, Exato. né, o resultado é esse. Eu pego, desculpa, doutor Rodrigo, eu pego nesse ponto assim, o Brasil não se classificou para as Olimpíadas. O Brasil, desde 2022, não ganha uma Copa do Mundo. Não é à toa. Né? Não é à toa. Numa das audiências, aliás, a última audiência pública que eu fui para Brasília foi depois do Super Mundial. E aí uma senadora disse, mas o Brasil fez um ótimo papel. Senadora, ótimo papel. A gente voltar no tempo, quando as coisas se resolviam no campo, o Brasil ia lá na Espanha, ganhava o Ramon de Carranza todo ano. Ia para a França, ganhava os torneios na França. Ia para a Inglaterra, ganhava os torneios na Inglaterra. Ia para Portugal, ganhava os torneios... Ou seja, né, quando começou a organizar e ter que ter a mão da organização, nós ficamos fora. Da gestão. Lá eles se organizam e aqui a gente se desorganiza. Mas é a loucura, a gente vai falando, eu vou lembrando das coisas. No caso da Time Mania, né, para quem não sabe, foi uma lei feita para que existem as apostas esportivas dentro das lotéricas, e o valor vinculado a cada clube, a aposta de cada clube, um percentual, vai para o clube, não, ele vai para pagar a dívida do clube, e uma parte dessa dívida era paga de fundo de garantia, né? O FGTS, fundo de garantia por tempo de serviço dos trabalhadores de maneira geral. E a interpretação dos clubes é tão maluca que teve um clube que na época, isso eu estou falando coisa de 10, 15 anos atrás, o clube não pagava mais fundo de garantia. E ele veio aqui, eu vi essa situação e falei, mas por que vocês não estão pagando fundo de garantia? Porque o Time Mania paga. E como o Time Mania paga na cabeça deles, todos os atletas estavam com todos os fundos de garantia atrasados. Eles não pagavam, fazia 3 anos que eles não pagavam fundo de garantia para os atletas, como o interior aqui de São Paulo. Teve clube aqui de São Paulo que ficou anos sem recolher. Não, mas aí de não era... propósito. Isso foi de propósito. Mas assim, é uma loucura da Clube interpretação. grande, considerado grande. Não, mas esse clube que eu tô falando também não é pequeno, não. É time de Série A1 do Paulista, que já com muito tempo na Série A do Brasileiro.
como que uma pessoa resolve essa interpretação de assim, ó, não precisamos pagar fundo de garantia, agora a Timania paga. Foi verificar se estava sendo pago. Exato. E aí eles tinham lá um combinado com o agente da Caixa que atendia eles, que quando o atleta saía do clube ou fazia rescisão indireta ou rescisão normal, rescisão de contrato, quando ele ia sacar o fundo de garantia, no mês que ele ia sacar isso, a agência pegava todo o dinheiro vinculado ao clube e pagava para esse atleta para que esse atleta pudesse levantar, mas durante a vigência do contrato dele, não estava lá. Então se ele quisesse levantar, existem várias possibilidades do governo de você pegar o fundo de garantia, pagar dívida, pagar a casa. Saque aniversário. Não, ele não podia ter porque esse dinheiro não estava depositado lá porque o clube entendia que ele não precisava mais pagar. Ou seja, a gente tem uma estrutura que vem do legislativo, passa pelo executivo, pelo judiciário e até nas estruturas administrativas, esportivas. A estrutura para poder fazer com que os clubes continuem fazendo essa gestão porcaria aí, de inadimplência. E eu acho que é importante nesse mundo de SAF, não só de SAF, né, mas a gente está aqui na SAF, trazer que assim, a muleta do dinheiro não serve, né? Porque nunca no futebol brasileiro se teve tanto dinheiro como nos últimos 15 anos, mas teve o primeiro salto ali em 2010, pós-Clube dos 13, e agora novamente. Com as bets, com as tudo, bets. O dinheiro tá entrando, né? Nunca se ganhou tanto dinheiro, mas é impressionante que as dívidas nunca aumentaram. O salto de 2019 ali, até pós-pandemia, das dívidas é algo assim assustador. Né? Assustador. A gente trata a casa do R$ 1 bilhão como algo normal hoje em dia. Sim. E é aquela coisa, o Dr. Guilherme passou muito rapidamente pela questão do Flamengo, né? Que a torcida pegava no pé do Bandeira porque não tinha resultado positivo em campo. Baixou, resolveu pagar a dívida, não tinha um resultado positivo. Mas isso é uma falácia que a gente lida com ela o tempo todo. Porque não é uma questão de dinheiro. Senão o Mirassol não estava classificado para a Libertadores. E o Mirassol tem outros tantos exemplos aí. Não é uma questão de dinheiro, é uma questão de organização. E outra, competitividade do atleta brasileiro, pelo amor de Deus, né? Se o mundo todo, se você não sabe, a FIFA começou a fazer uma análise de fluxo de transferências. Desde que ela começou a fazer essa análise, o atleta que mais é transferido é o brasileiro. Todos os anos, o atleta que mais é transferido é o brasileiro. Ou seja, mais que o dobro do que o segundo país que mais transfere, que é a Argentina. Então, será que o mundo todo é burro? Devíamos buscar... Não, quer dizer, nós temos material aqui, nós temos mão de obra, pé de obra, né? Nós temos aqui. O problema é como a gente se organiza para isso. E não temos tido aí o resultado desportivo, não é à toa, né? E há bastante tempo eu tenho falado que o futebol mudou. Não é porque eu jogava, que eu joguei, viu? Quem não sabe, joguei. Era o time. Tanto é que você pega a Copa de 70, tem gente que dizia que o Zagallo, ele nem escalava o time. Os jogadores mesmo se ajeitavam lá, então era o time. Só que hoje é ambiente. Então é até surpreendente também essa final da Copa do Brasil. Né? É surpreendente, mas é porque por outros motivos todos, os outros foram caindo pelo caminho, porque tinham Libertadores, mas uma análise um pouco, para analisar essa final da Copa do Brasil, tinha que estender um pouco mais uma análise desportiva aqui, que não vai ser o caso hoje. Mas ainda assim é surpreendente. Né? Então assim, mudou. Lá fora eles perceberam que a organização era importante, começaram a se organizar a partir de 74, o Brasil começou a achar que era o melhor do mundo, os clubes continuam achando que são os melhores do mundo, que não precisam dessa organização, e a gente não ganha mais nada. E a gente vê que a organização do país e do bloco, pegar o bloco da zona do euro ali, pós a criação do euro principalmente, que os países europeus começaram a se organizar, e aí o futebol começou a se organizar para um formato, além do formato estatal, um formato privado, somente ali das ligas, eles deram um salto organizacional que veio junto com esse salto de resultado desportivo. E o Brasil, até hoje, segue na contramão dessa ideia. E aí você vê nessa parte da Europa, os países que se organizaram primeiro foram tendo um desempenho no desportivo também diferente dos outros,
E a gente acompanha também que os países que quiseram manter a parte desportiva a qualquer custo, por exemplo, no caso a Itália primeiro e agora a Espanha, estão agora sofrendo. Barcelona bateu o maior recorde de dívida, se não me engano, 1,3 bi de euro, um negócio assim, que foi apresentado aí. Mas primeiro foi a Itália, que foi, em algum momento, o futebol mais promissor, ou pelo menos... Não, era como liga, né? Era a melhor liga do mundo, a mais rica do mundo. E aí a Espanha começou a crescer nisso, a Inglaterra também, a Itália quis se manter do mesmo jeito, a qualquer custo. Tá lá com um monte de clube, com um monte de dívida, um monte de problema. Clubes que já faliram mais de uma vez. Os clubes principais sendo vai à falência e é rebaixado. Mas os clubes principais como o Milan sendo negociados para grupos chineses. Americanos. E aí depois agora a gente tem a Espanha na mesma leva. O Real Madrid está com dívida, o Barcelona está com dívida. Né? E assim, se a gente pegar que lá tem um sistema de fair play financeiro, a La Liga esse ano, quase metade da liga teve problema de inscrição de novos jogadores por questões de fair play financeiro. Então, assim... Ele estava extrapolando o limite do que poderia... Ele tinha expectativa de receita, né? Exato. Então fica claro que a gestão em qualquer lugar do mundo, se ela não for responsável, o desempenho esportivo ele vai cair. Nossa, a gente está falando assim de... A gente já... Vamos terminar, né? Mas falando da questão que não é dinheiro, né? Porque se você pega... A maior liga do mundo hoje mais rica é a Inglaterra. Mas a seleção inglesa não compete de igual para igual. O resultado não é dinheiro. O resultado desportivo não necessariamente segue a organização e nem por isso está certo ou errado. A gente pega os resultados até, já que a gente está lá fora, mas eu vou trazer aqui para dentro, que assim, a Champions League, os clubes ingleses nos últimos anos que estão começando a ganhar com alguma frequência, mas não tão dominante, mas passaram ali, principalmente a década de 2010, foi a Espanha que levou todas as competições europeias, mas nem por isso demonstra uma organização fora de campo boa. E aí, trazendo aqui para o universo do Brasil, da questão da SAF, que é o nosso assunto, nos últimos 5 anos, com certeza, os dois times que se mostram mais hegemônicos são associações que têm modelos de gestão saudáveis, que é Flamengo e Palmeiras. E a resposta o que traz um bom resultado é uma boa gestão. Vamos pegar o Mirassol, que é o grande clube, né, que todo mundo falava, Mirassol é uma grata surpresa. Já falei, inclusive, nos eventos nossos aqui, não tem grata surpresa não, porque os caras vem trabalhando direitinho há 20 anos. Exato. Não tem grata surpresa, é só organizar. E é entender que aquilo tem que separar a gestão, ter uma boa gestão de um bom resultado esportivo. Porque no mundo que a gente busca, que é todo mundo organizado, todo mundo bem gerido, saudável, ainda assim, num campeonato de 20, um vai ser campeão e 4 vão cair. Não tem como, então, assim, é entender que a gestão, ela traz o resultado, ela te aproxima do resultado. Mas você ter o resultado não pode te afastar de uma boa gestão. Para mim fica claro que uma boa gestão não é garantia de um bom resultado, mas um mau resultado você não vai ter. Exato. Claramente. E é interessante, né, falando de boa mas gestão. Mas uma má gestão é garantia de um mau resultado. Boa gestão e má gestão e o sentimento do torcedor. Os torcedores palmeirenses ficaram tristes pelo vice-campeonato e os internacional ficaram super alegres pela 16ª colocação. Não é muito maluco isso? Mas é aquilo. É circunstâncias. Né? É o último sentimento. Porque esse torcedor do Internacional passou o ano inteiro preocupado, agoniado, num sentimento ruim, e o torcedor do Palmeiras ao contrário. Passou o ano inteiro num ano bom. Na expectativa de ser campeão. Porque você estava chegando, mas o último sentimento foi ruim? Foi, mas não pode excluir que, é um sentimento ruim num contexto bom. Não, mas exatamente. E o do Inter é um sentimento bom num contexto ruim. Mas é que tá. É aí porque o Inter, o povo ficou alegre, continua com essa gestão. Palmeiras, porque o povo ficou triste, muda a gestão. As férias do palmeirense e do torcedor do Inter, do Colorado, vão ser diferentes, mas começa o ano tudo igual. O torcedor do Palmeiras mais contente, o torcedor do Inter mais triste, porque ele vai sofrer no gauchão já, e o Campeonato Brasileiro esse ano começa dia 29 de janeiro. Então, desde cedo já vai começar a ter problema. Esse ano o bicho vai pegar mais ainda. Mas legal, agradecer aqui ao Dr. Guilherme, Dr. Rodrigo. Esse bate-papo é importante. Espero que vocês tenham gostado aí. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa pra gente encerrar.
Primeiro, Dr. Rodrigo. Eu acho que assim, eu acho que é importante a gente tratar assuntos sérios, complexos, de uma forma leve, porque fica mais fácil de entender. Exato, exato. Eu acho que é isso, é entender que a parte esportiva ela é consequência, ela não pode vir a qualquer custo. Nada nesse mundo pode vir a qualquer custo. E o torcedor tem que estar atento a isso. Se você vive dentro do seu clube, se você está mais próximo da gestão do seu clube, exija que essa gestão seja mais responsável, que com certeza a médio e longo prazo o seu sentimento como torcedor vai ser muito melhor. Eu acho, só para completar aqui o que o Dr. Guilherme falou, a qualquer custo, ele tem um custo. Tem. E é um custo que talvez você vai ter um ano de esportivo muito bom e você vai passar uma década de uma gestão turbulenta que vão trazer anos turbulentos desportivos. Exato. Dói mais, né? Dói mais. Dói mais. Então, a gente espera que vocês que nos viram, nos ouviram, entendam, porque a ideia é essa, exatamente no que o Dr. Rodrigo falou, a gente tratar desses temas, explicando para o povo a prática, mostrando o que é, e aquele desafio que eu deixo sempre. Se você concorda com tudo isso, você torcedor, vem trabalhar para nós. Você concorda em trabalhar, não receber, e a gente crie depois qualquer ferramenta para impedir que você receba, vem trabalhar para nós. O desafio está lançado. Um abraço, até a próxima. Abraço.